Fala, galera! Se você perguntasse para os seus amigos qual é o navio mais famoso da história, a maioria das respostas seria a mesma. É o lendário Titanic, claro. A história dele está envolta em uma montanha de mistérios. Ele foi, primeiro, se transformou em uma fonte de saudade e sofrimento tão grande que é praticamente impossível de descrever em palavras. O dia em que o Titanic afundou rapidamente no mar será para sempre um dos dias mais tristes da história da humanidade. E embora mais de 100 anos tenham se passado desde o trágico evento, a história não foi esquecida e o interesse pela embarcação não parece diminuir. No vídeo de hoje, contaremos alguns fatos sobre o Titanic que podem realmente surpreender você. Todos poderiam ter sido salvos. No dia 14 de abril de 1912, às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg que lhe causou danos irreversíveis. Depois de algumas horas, às 2h20 da madrugada, ele partiu-se em duas partes e, em questão de minutos, afundou completamente. Durante todo esse tempo, o navio enviou pedidos de socorro que não passaram despercebidos. O navio a vapor Carpathia correu para o local do acidente o mais rápido que pôde, mas, infelizmente, levou 1h30 para chegar lá. Tudo o que a tripulação conseguiu fazer foi resgatar 710 pessoas que sobreviveram milagrosamente, mas tudo poderia ter sido completamente diferente. Só depois de um tempo é que se soube que o Carpathia não era o navio mais próximo do Titanic. Por volta da 00:45 daquela noite terrível, os oficiais do Titanic notaram as luzes de outro navio à distância. Era um navio de passageiros Californian, mas... ele não respondeu aos pedidos de socorro. O capitão da embarcação que afundava tentou desesperadamente atrair a atenção da outra, disparando sinalizadores de chamas brancas. Parece surpreendente, mas os marinheiros que estavam de guarda no Californian notaram cada um desses sinais. A tripulação acordou imediatamente o seu capitão, mas ele, infelizmente, não ligou muito para o acontecido. Além disso, o único operador de rádio que poderia ter recebido um sinal de socorro estava dormindo tranquilamente naquele momento. No Californian, eles se convenceram que os sinais de fumaça eram apenas um aviso de um navio desconhecido, de que ele havia parado no gelo. Então, o navio de passageiros, que estava muito próximo do Titanic, simplesmente continuou navegando. Hoje em dia, a maioria dos especialistas concorda que o Californian poderia ter salvado muitas e talvez todas as vidas que foram perdidas naquela noite. Foram mais de 1.500 mortos. Nem todas as vítimas foram identificadas. Obviamente, toda a tragédia global é acompanhada por um grande número de investigações complexas e muito detalhadas. De acordo com os números oficiais, 1.514 pessoas foram vítimas do acidente de navio. No entanto, na realidade, tudo é muito mais complicado. O número exato de vítimas é desconhecido. Pode haver 1.490 ou 1.635. Além disso, as investigações não ajudaram muito. Até hoje, ninguém sabe os nomes de todas as pessoas que afundaram junto com o Titanic. Quando os corpos foram retirados do fundo do oceano, descobriu-se que muitos passageiros viajavam com nomes falsos. Além disso, havia muita gente. Todas elas eram de lugares diferentes e as listas daqueles que sobreviveram foram feitas em momentos de pânico e confusão. Não é nada surpreendente que não tenha sido possível identificar todas as pessoas. Na cidade canadense de Halifax, na Nova Escócia, se encontra o cemitério Fairview. Aqui jazem mais de 100 vítimas do Titanic. Cerca de 30 delas nunca foram identificadas. Acredite se quiser, as investigações ainda estão em andamento. Em 2008, por exemplo, um desses túmulos finalmente recebeu um nome. Detalhados testes de DNA e uma pesquisa genealógica mundial ajudaram a identificar o corpo de um bebê de 19 meses de idade. Depois de 96 anos, descobriu-se que os restos mortais sem nome pertenciam a Sidney Leslie Goodwin. Poucos botões salva vidas. Em qualquer meio de transporte, muita atenção é dada à segurança dos passageiros. Engenheiros e projetistas fazem todo o possível para que, em caso de acidente, seja possível salvar o maior número de pessoas. Mas, no caso do Titanic, algo deu errado. Ou melhor, deu muito errado. Quando a lendária embarcação foi lançada ao mar, ela era o maior navio do mundo. No total, ela era capaz de acomodar 3.547 pessoas. Imagina só a quantidade de gente. Felizmente, quando o Titanic partiu em sua primeira viagem, havia bem menos pessoas
pessoas a bordo. Segundo dados oficiais, 2.224 passageiros se registraram. Mas vamos ao que interessa. De acordo com o plano original, o Titanic teria que ter 48 botes salva-vidas. No entanto, os proprietários do navio insistiram que seu número fosse reduzido para 20. A capacidade de cada barco era de aproximadamente 60 pessoas. Se fizermos uma continha rápida, fica claro que apenas 1.200 pessoas poderiam ser salvas, ou seja, pouco mais da metade dos passageiros. Por que não foi possível levar mais botes salva-vidas? O motivo oficial é o seguinte: eles ocupavam muito espaço no convés, interferiam nos passeios pelo navio e tampavam a bela vista do oceano. Coisas estúpidas como estética e comodidade foram colocadas acima da segurança das pessoas. Vale lembrar, no entanto, que o navio era considerado inafundável. Ninguém esperava que ele pudesse terminar no fundo do mar. Além disso, todos pensavam que mesmo se sofresse algum dano, o Titanic seria capaz de permanecer à deriva por um longo tempo. Ou seja, a evacuação urgente e simultânea de todos os passageiros jamais foi considerada como uma possibilidade real. As simulações foram canceladas. Existe uma coisa que se chama simulação de evacuação. Antes de mais nada, ela permite que a tripulação aprimore na prática as habilidades de preparar os botes salva-vidas, lançá-los ao mar e guiá-los. Além disso, os passageiros também são preparados para uma possível evacuação. Eles aprendem a abandonar a embarcação de maneira tranquila. Bem, e aprendem a não entrar em pânico e como se comportar em caso de emergência. Em teoria, essas simulações devem ser realizadas uma vez por semana. O Titanic partiu no dia 10 de abril. Por isso, não é de surpreender que os ensaios tenham sido agendados para o dia 14 de abril. Só que, por alguma razão misteriosa, eles foram cancelados. Até hoje, ninguém sabe o porquê o Capitão Smith decidiu não realizá-los. Talvez ele fosse muito autoconfiante? Ou pensou que só precisavam navegar por mais 3 dias e que não era preciso? Seja como for, essa decisão custou a vida de muitas pessoas. Os passageiros, assim como a tripulação, não estavam prontos para uma evacuação de emergência. Os barcos projetados para 60 pessoas, em alguns casos, partiram com apenas metade da capacidade. Os músicos tocaram até o fim. Apesar de que o Titanic impressionava com seu tamanho e espaço, ele também surpreendia com seus interiores. Salões luxuosamente decorados, salas de leitura, zona para fumantes e ginásios. Tudo isso a serviço dos passageiros de primeira classe. Entre a tripulação, havia um grande número de cozinheiros, garçons e padeiros. E claro, músicos também foram contratados. 8 pessoas. Esta aqui é uma citação de um passageiro de segunda classe que teve a sorte de sobreviver ao Titanic. Muitas coisas valentes aconteceram naquela noite, mas nenhuma foi mais corajosa do que aquela feita pelos homens tocando minuto após minuto enquanto o navio afundava silenciosamente mais e mais no mar. Apesar do medo, do caos e do pânico, apesar de entender que a sua vida não duraria muito, essas pessoas corajosas seguraram seus instrumentos em suas mãos e continuaram a tocar. Até o fim, até o último segundo. Eles sabiam que a música acalma as pessoas, torna a tragédia menos terrível e, portanto, não podiam parar. Nenhum dos 8 músicos sobreviveu. Apenas 3 corpos foram encontrados. O mais novo deles tinha apenas 21 anos. O Titanic poderia ter sido salvo. David Blair é um homem que nasceu virado para a lua. Ele deveria ter sido o segundo assistente do capitão do Titanic, mas praticamente no último segundo foi retirado da equipe. Este incidente salvou sua vida e, com certeza, ele ficou incrivelmente feliz, mas algo ofuscou sua alegria, porque talvez ele fosse a única pessoa que poderia ter salvado o Titanic. Como? 100 anos atrás, os navios ainda não eram equipados com tecnologia avançada e inteligente como são hoje. Para detectar uma ameaça no horizonte, as pessoas precisavam ter muita atenção. Os binóculos ajudavam muito nesses momentos, mas aqui é que está o problema. A tripulação do Titanic não teve acesso ao armário onde os binóculos estavam armazenados. As chaves eram responsabilidade do David Blair. Ao deixar o navio às pressas, momentos antes dele zarpar, ele simplesmente esqueceu de dar a chave ao seu substituto. Ela ficou no seu bolso. Se a tripulação tivesse acesso a binóculos, eles teriam notado o iceberg com antecedência. O navio teria tempo para mudar de rumo. Tudo teria dado certo e centenas de pessoas teriam sobrevivido. Mas o Titanic parece que atraía a má sorte. A série de coincidências e erros estúpidos que levaram ao desastre fazem parecer que um destino trágico pairava sobre o navio. Miss Inafundável.
No final do século XIX, no início do século XX, a White Star Line era considerada a maior companhia marítima britânica do mundo. Em 1907, seus proprietários decidiram construir os 3 maiores navios do mundo. Como você já deve ter adivinhado, um deles era o Titanic. Seu primeiro irmão se chamava Olympic e o segundo Gigantic, mas mais tarde foi rebatizado de Britannic. Não importa quão grandes e magníficas fossem essas embarcações incríveis, o destino delas não era o mais divertido. Este trio são considerados os navios mais famosos da história. Muitos livros e filmes falam sobre eles, mas há algo que os une, ou mais precisamente alguém. Uma mulher chamada Violet Constance Jessop. Natural da Argentina, essa simples aeromoça recebeu o apelido de Miss Inafundável. No dia 20 de setembro de 1911, quando o Olympic colidiu com o cruzador Hawke, felizmente o incidente ocorreu sem vítimas. Violet estava a bordo do navio. Quando o Titanic colidiu com o Iceberg, ela também estava a bordo. Por sorte, ela conseguiu um lugar num bote salva-vidas. Finalmente, durante a Primeira Guerra Mundial, Violet serviu como enfermeira na Cruz Vermelha Britânica. Ela foi enviada para o serviço a bordo do Britannic, que serviu como navio hospital. No dia 21 de novembro de 1916, o Gigante foi explodido por uma mina, mas Violet conseguiu sobreviver a esse incidente. Agora você entendeu porque ela foi chamada de Miss Inafundável. A propósito, inicialmente a garota não queria trabalhar para a White Star Line, mas seus amigos a convenceram a servir no Titanic, aconselhando que no futuro esse trabalho seria uma excelente recomendação. Não sabemos se Violet Constance pode ser considerada sortuda ou azarada. Digamos apenas que essa série de incidentes parece um pouco mística. Os engenheiros não sobreviveram. Já dissemos que a bordo do Titanic havia um grande número de membros da tripulação. Agora, falaremos sobre isso com mais detalhes e, ao mesmo tempo, prestaremos uma homenagem às pessoas que fizeram todo o possível para salvar os outros. Cerca de 900 tripulantes estavam a bordo do Titanic. Desse número, menos de 1/3 sobreviveu. Entre eles, nenhum único engenheiro. Isso porque essas pessoas simplesmente não tiveram tempo de salvar suas vidas. 25 engenheiros, 6 engenheiros elétricos, 2 trabalhadores de caldeiras, um encanador e um auxiliar. Enquanto o pânico reinava no convés e o ar se enchia de um medo generalizado, eles permaneceram no andar de baixo, nas salas das caldeiras. Era necessário mantê-las trabalhando para que houvesse eletricidade e assim as bombas continuassem bombeando água. A luta entre a vida e a morte foi travada em cada centímetro. Os técnicos não queriam simplesmente desistir e, provavelmente, a maioria deles nem entendeu que eles apenas estavam adiando a catástrofe, que já não era possível evitá-la. No entanto, essas pessoas são um exemplo de coragem, bravura e dedicação a uma causa. Na cidade de Southampton, na costa sul da Grã-Bretanha, eles ganharam um monumento em sua homenagem. E, gente, por hoje é tudo, amigos. Até a próxima. Tchau.